Está no ar, estourando a bolha. Estamos de volta com a segunda parte da entrevista com o Dr. Pirula. O doutor é por sua parte, por sua conta. E nessa parte vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso entrevistado. Antes de mais nada, por que pirula? Isso é uma coisa muito complicada. Isso Você falou que você ia daí explicar, é uma eu quero festa... saber. Não, eu ia explicar do crocodiliforme. Crocodiliforme. Não, um dia eu explico mais detalhes. Mas Explicar do crocodiliforme também. é um apelido de faculdade, não tem muito o que explicar. Não tem muito A gente explicativo. entrevistou alguém que É uma tinha coisa. O apelido de apelido ninguém. de ninguém. Agora, com relação à questão dos crocodiliformes, é muito fácil. Fugiu, velho. A questão dos crocodiliformes é muito fácil. Na verdade é o seguinte, você tem os níveis hierárquicos dos animais, né, que são dos menos inclusivos os mais inclusivos, ou seja, sei lá, são os felinos, né, os caninos, todas essas subdivisões, e você tem as subdivisões que vão agrupando cada vez mais, né, então, sei lá, os mamíferos incluem todos os mamíferos, né, as aves, tal, enfim, depois vertebrados, tal, enfim, você tem essas divisões. Só que aí você começou a ter divisões demais, quando você começou a adotar o sistema mais evolutivo, mais cladístico para estudar as formas viventes, você começou a ter divisões demais, essas divisões passaram não dava mais para dar nome para todas elas de qualquer jeito. Então você tem algumas regras que você usa. Então, por exemplo, o grupo Crocodilia, né, ele era antes usado para todos os fósseis e todas as formas viventes. Até que o pessoal descobriu que não fazia mais muito sentido, porque a quantidade de crocodilos fósseis é muito, mas muito superior à quantidade de crocodilos viventes. Crocodilos viventes são 25 De espécies. espécies. Em número de espécies. Você tem o quê? 25 espécies viventes hoje. E fósseis você tem no mínimo 300, né? Conhecidas. Imagina as que não são conhecidas. Então não fazia mais sentido você usar só o termo crocodília para tudo isso, porque senão você ficava sem nomes para dividir toda essa grupaiada por dentro. Aí um acadêmico chegou lá, o professor Benton, fez isso daí no final dos anos 80. Ele falou, crocodília agora vai ser só o ancestral comum dos crocodilos atuais e seus descendentes, né? Então, tipo, o ancestral comum entre um crocodilo, um jacaré e um gavial. A partir dali começa a crocodília e todo o resto. Mas e o que vem pra trás? Que tá dentro dos crocodilos, mas você acabou de dizer que não é mais um crocodilo, tá dentro da coisa. Ele falou assim, então a gente coloca crocodiliformes. Ou seja, forma Bem de feio, crocodilo. tem forma de crocodilo, tá dentro da coisa. E aí, depois, mais abaixo, crocodilomorfa. Ou seja, tem o morfotipo de crocodilos, mas ainda não tá. Então, e aí, tipo, forme, morfa e ia, né? Que seria quando você chega no grupo de verdade. Por exemplo, dinossauro, mesma coisa. Tem dinossauria, dinossauriformes, dinossauromorfa. Aí você tem arcossauria, são os arcossauros, arcossauriformes, arcossauromorfa. Aí você consegue chutar isso daí pra qualquer outra coisa também aí. E Pirula, você ainda faz alguma pesquisa? Tento. O grande problema é tempo agora. Porque é aquela coisa, a pesquisa acadêmica no Brasil, ela depende de você ter algum apoio financeiro, qualquer que seja. Se você não tem uma bolsa de mestrado, doutorado, ou se você tem uma bolsa técnica, não sei o quê, ou você é concursado. Vamos ser sinceros, né? Se você dá aula em alguma faculdade particular, tal, não sei o quê, a maioria das pessoas que eu conheço acabaram parando de fazer pesquisa. Porque você acaba ocupando 90% do seu tempo com isso e do resto você quer descansar. Você quer fazer lazer, você quer ver a tua família, sabe? Então, eu caí no limbo, né? Terminei o doutorado e até peguei fiquei mais um ano como técnico, mas depois acabou e eu não quis renovar. Eu poderia ter renovado, mas eu não quis renovar, aliás, foi a melhor coisa que eu fiz. E aí eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma, né? Então o YouTube se transformou na plataforma que estava me pagando. E isso aqui é interessante, porque como eu faço duas coisas que eu gosto muito, eu gosto de fazer a parte acadêmica e eu gosto muito de fazer vídeo pro YouTube. A diferença entre o que é profissão e o que é hobby é quem me paga. Então, enquanto estava me pagando a parte acadêmica era profissão e o YouTube é hobby. Agora inverteu. E aí o foda é isso, às vezes você não tem tempo pro seu hobby, né? Eu tô me forçando a separar tempos para minha pesquisa acadêmica, eu não quero que ela pare, eu não quero que ela encerre, afinal de contas eu tenho muito dado lá em casa. Essa frase ficou meio estranha, né? Tenho muitos dados lá em casa ainda não publicados, não compilados, que eu preciso... É uma pena, sabe, perder isso daí. E eu só poderia, por exemplo, tocar isso para algum estagiário, algum escravo, alguma coisa assim, se eu fosse professor de algum lugar. Aí eu teria que prestar concurso e tal. E aí, prestar concurso é aquela coisa, se eu for prestar concurso e viver dessa vida, o meu trabalho no YouTube vai parar. Tem que parar. Vai ter que parar, não dá pra pôr um pé em cada barco, você vai afundar e vai cair na água. Então, o meu problema maior é tempo.
E eu divido a minha vida em vários aspectos e eu tenho que manter tudo funcional. Inclusive no aspecto físico, sabe? Tipo, eu tenho que fazer alguma atividade física, alguma coisa, você separa uma hora do teu dia, sei lá, pra correr, pra fazer academia, pra nadar, qualquer coisa assim. Pô, se eu for fazer tudo que eu deveria fazer na mesma frequência, com a mesma carga horária, né, eu não durmo. Mas eu não acredito que eu vou ter esse pique todo pra tocar tudo ao mesmo tempo. Então eu não quero abandonar a parte acadêmica de jeito nenhum. Eu espero continuar publicando, espero continuar tendo o apoio de outros colegas, porque aí publicar sozinho aí realmente aí já é um trabalho difícil. Né? Fazendo sozinho já basta o YouTube. Né? Então, se eu puder ter colegas que me ajudem com várias coisas na publicação, aí ajuda bastante. Mas já é difícil no meio acadêmico você publicar sozinho alguma coisa, né? Não sei se com vocês também acontece isso. Mas... Não, é bem difícil. Hoje em dia é muito artigo difícil. solo, assim, fazer artigo solo, você Não faz é artigo comum. com banda, né? Então não tem jeito. Você pode falar sobre a sua pesquisa, não? A minha pesquisa é sobre a evolução de crocodilos. Na verdade, eu trabalho com um grupo de crocodilos terrestres que habitava aqui o interior do estado de São Paulo no período Cretáceo. Então, são uns crocodilos muito estranhos, porque como eles eram terrestres, eles não arrastavam a barriga no chão, que nem os jacarés atuais. Eles eram levantados, assim, eram erguidos do chão. Um lagarto mesmo. Não, lagartos também se arrastam. É tipo um mamífero. Tipo uma anta. Tipo uma anta, isso, tipo uma anta, tipo um cachorro. Queria dar um exemplo. Você. Tipo uma capivara. Mas nem Não, o rabo capivara. arrastava? Hã? Nem o rabo arrastava? Não, ele era terrestre, literalmente. Nossa, Ele que deixa estranho. só patinha. Que é uma coisa interessante, uma coisa muito interessante. Eu estava preparando o material do meu mestrado. Meu mestrado, pelo menos, está publicado. Ufa, aleluia. Né, o meu mestrado, eu estava preparando ele e não tinha mesa para suportar o tamanho do bloco, do fósforo, porque ele era muito pesado. Então eu estava preparando no chão. Né. E alguém estava fazendo alguma obra lá no museu e falaram que os pedreiros podiam usar o banheiro lá do laboratório. Eu falei, tá bom, sem problema nenhum, né? Tal, deixando limpinho, tá ok. Aí uma vez o pedreiro entrou lá e ele saiu e ele falou assim, olhou o que eu estava fazendo e ele ficou horrorizado. Eu não sei se ele ficou maravilhado ou horrorizado com o que eu estava fazendo. Porque ele olhou para aquilo lá e falou assim, gente, mas o que você está fazendo? Eu falei assim, não, eu estou tirando rocha dessa... Eu estou tirando esse material da rocha aqui. Um esqueleto? Eu falei assim, é. Aí eu falei, pronto, o cara vai querer me dar um tiro, vai querer me dar uma pasada, sei lá o que o cara vai Ou fazer. ele teve o eureka dele. Não, exatamente. No fim das contas, o cara olhava, aí ele ficava olhando e falava, cara, mas o bicho morreu e tá dentro da pedra. Aí eu falei assim, não, e é pedra mesmo. Aí o cara pegava um pedacinho, cara, mas isso é impressionante. Eu falei assim, não, é impressionante mesmo. E você tá conseguindo tirar isso daí? Consigo, porque essa é uma rocha de origem arenítica e tal, você consegue fazer. Mas deve fazer muito tempo isso. Porque tá dentro da pedra. Eu falei assim, não, é verdade, é isso mesmo. E o pedreiro tava Que assim. da hora, mano. Aí ele chegou uma hora e falou assim, e que bicho é esse? Aí eu falei assim, então... Aí isso- você me pegou. Não, ele chegou assim, então, isso aqui é um jacaré. Aí ele olhou. E aí o interessante é que o fóssil do meu mestrado, ele tinha preservado os osteodermos, que são aquelas placas ósseas que os jacarés têm na carapaça, né? Na carapaça, não, na pele, né? Claro. Sim, mas é bem comum. Né? Se você olha um crocodilo, você sabe que ele tem aquelas projeções nas costas. Aquilo lá é ósseo. É uma armadura de verdade que protege o crocodilo dos ataques, tal, não sei o quê, tanto de outros crocodilos quanto de algum predador. Então ele tem essa cobertura. E o meu fóssil tinha isso daí preservado bonitinho. Tinha o rabão, a cabeça dele estava meio quebrada e o resto estava tudo preservado, os membros, tudo, né? E aí ele olhou para aquilo e ele falou, cara, é um jacaré. É. Aí ele falou assim, mas espera aí, o rabo é de jacaré com certeza. É um rabão comprido, tem esses ossinhos em cima aí, que parecem os coisas, mas que essas pernas compridas aí, parece um cachorro. Aí eu peguei o negocinho que eu tava usando pra preparar assim e falei assim, o senhor começa amanhã. O cara, em 5 minutos, o cara já tava manjando mais do que... Então é mais ou menos isso, pra vocês terem uma noção de uma pessoa completamente leiga no assunto, que olhou o fóssil a primeira vez e chegou à conclusão, é um jacaré cachorro. Seria mais ou menos isso, ele tinha pernas longas, ele não arrastava no chão, ele era terrestre, e ele se locomovia provavelmente, assim, aí já é um objetivo de controvérsia, mas eu acho que ele andava trotando mesmo, que nem Cavalinho. que nem cachorro, que nem mamífero faz, né? Que nem anda trotando. Era um predador. E ele era grande? O bicho do meu mestrado tinha 2 metros de comprimento e provavelmente não era um bicho adulto. Era um ainda. bom cachorro. Rabo, sim. Com o rabo. Agora, 2 metros de comprimento, né? Um bicho quadrúpede. É um ele, bom não é cachorro. ele não é muito alto, é um cachorrão, exatamente. cachorro. Mas a gente tem fósseis no Rio de Janeiro que o pessoal achou que
pelo menos 2 ou 3 vezes maior. Então acho que uns 5, 6 metros talvez o bicho chegasse. De comprimento. Caramba, ele mano. A parada é tipo ia o tamanho pra... do hipopótamo. Aí seria do tamanho de um hipopótamo, mais ou menos. Um rabão. Uou, que loucura. É E um a armadura. jacaré. Uma armadura não muito grande quanto a armadura dos bichos atuais, porque até esse bicho tinha que ser leve, ele era um predador, né? Ele tinha que sair correndo em algum momento. Agora, por exemplo, isso é uma coisa interessante, porque do ponto de vista fisiológico, o que impede, por exemplo, um réptil atual de trotar, que é um lagarto, por exemplo, uma cobra o que impede de trotar é porque ela não tem... Justo, acho que seria difícil. né? Uma tartaruga o que impede ela de trotar é o casco dela. Aí que acontece? Agora, você pega um réptil padrão hoje, que seria um lagarto, que é o que não teve grandes mudanças ali de forma corporal, o que impede ele de trotar, basicamente como um mamífero, é porque eles não têm diafragma. Eles não têm a diafragma que permite a respiração, que Sim, serve de base do pulmão. Mas então, como é que o lagarto respira? Ele respira com movimentos ondulatórios laterais, então ele enche um pulmão de cada vez. E quando ele vira de um lado, ele enche o pulmão do lado esquerdo, quando ele vira para o outro, ele enche o pulmão Então do ele lado direito. trotava assim. Então ele precisa ter esse movimento lateral. Ele não consegue trotar. Os crocodilos são bichos tão especiais que eles têm um protodiafragma, os atuais. E, por exemplo, sabe uma coisa que... Por exemplo, o diafragma não se fossiliza, né? O diafragma não é músculo, né? É um músculo, né? A parte Só se tiver preservação total. Só. não tem como. Mas a gente tem algumas evidências. Por exemplo, o mamífero, a gente sabe no registro fóssil quando que eles aparentemente desenvolveram diafragma. Você vê que as costelas abaixo do diafragma se perdem. Por quê? Porque você precisa ter uma área de inflar. Para reter o crescimento do diafragma, né? Então as costelas elas acabaram, sabe, tipo, você mudou totalmente a dinâmica abdominal para você conseguir ter o espaço para os outros órgãos, porque o pulmão vai ocupar meio que o espaço lá de todo aquele pedaço. Então, quando você vê um animal que não tem costelas lombares, digamos assim, provavelmente esse bicho já tinha algum diafragma. Isso falando de mamífero. Quando você vai ver um crocodilo atual, o crocodilo atual tem costelas em quase toda a extensão do seu corpo. E ele tem esse protodiafragma que não funciona tão bem quanto um diafragma, mas já tem lá uma membrana lá que funciona. É possível que esses bichos tivessem um diafragma. É um chute, claro. Mas o meu bicho, por exemplo, tinha vértebra lombar, sem costela. E se ele trotava... Então, eu não estou dizendo que ele trotava, mas estou dizendo assim, que ele tinha compleição física para poder trotar se ele quisesse, tinha comprimento e tal. Se ele tinha um diafragma, talvez ele pudesse ter uma locomoção ali que lembrasse mesmo. Eu adoraria ver um bicho desse vivo, porque eu tenho uma dúvida absurda de saber como esses bichos realmente andavam. Né? E como acho que ia dar um medinho. Com certeza. Mas, agora tinha alguns... armadura vindo agora tinha alguns grupos do mesmo período que também têm essas características que eram herbívoros. Então esses grupos aí eu acho que não ia dar tanto medo assim. Pode ser. Agora, só de você imaginar um crocodilo herbívoro também já é uma coisa meio bizarra. É muito bizarro. Né? E isso daí Esse que você estava vendo era herbívoro, por exemplo? Não, os que eu estudo particularmente são predadores. Tá. Mas eles são da mesma família de grupos herbívoros que habitaram no mesmo lugar, interior do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro ali um pouco, né? Cretáceo, 85, 90 milhões de anos, uma coisa assim. Logo ali. Para os meus amigos que trabalham com trilobita, é logo ali. Os caras falam... Agora, mudando um pouco o foco, apesar da sua formação acadêmica, você escolheu trabalhar com divulgação científica, que, como você disse, virou um trabalho hoje, né? E você acha que a academia deixa em segundo plano a divulgação científica? 100%. 100%? 100% não, vai, 99%. É difícil um cientista afirmar 100% das coisas. Mas a academia no Brasil, ela Sendo deixa. matematicamente correto. A estatística é muito pesada. Mas é que nem dar 10 numa prova, né? Eu tinha uma professora minha que fazia isso, ela não dava 10 nunca. Não, eu já tive vários. 9,9, por quê? Você deve ter errado alguma coisa que eu não vi. Filha da... Exato. Mas, enfim. Agora, o que acontece? No caso da academia, a gente tem um problema é a própria formação da academia. Como a gente estava comentando na primeira parte do programa, as pessoas na academia, elas são treinadas para determinadas coisas, são treinadas para publicar. Enquanto você está publicando, e enquanto você está sendo um burocrata, que é outra parte também do serviço acadêmico que você vai ter que pedir verba, aí a verba tem que fazer mediante relatório, você tem que orientar os alunos, aí você tem que participar das bancas, participar de banca de concurso e banca de defesa.
Você tem que aplicar prova quando você tem que dar aula, você tem que aplicar trabalhos, você tem que corrigir depois, tá? Você até pode arrumar um escravo para corrigir para você, mas de qualquer jeito, depois você tem que passar as notas, tem que fazer não sei o que, você tem que ir nas reuniões, às vezes vão te colocar para chefe de qualquer coisinha minúscula que tem no departamento, fazer não sei o quê. Você tem o tempo inteiro um monte de obrigações que tiram o tempo do professor para se dedicar à divulgação. Na cabeça do professor, ele publicar um artigo já é divulgação. Ou ele chamar, sei lá, às vezes quando é alguma coisa de muito impacto, ele chama algum amigo dele jornalista e fala, olha, saiu uma notinha na Folha, saiu uma notinha no Estadão, o cara tá feliz. Infelizmente é assim que as coisas acontecem. E aquilo que, sei lá, o que eu acho sinceramente é que tem que vir de cima para baixo. Se você não tiver o incentivo das agências de fomento para a divulgação científica, as pessoas não vão fazer. E não só das agências de fomento, da própria instituição. Porque eu sei que, por exemplo, a FAPESP tem dedicado agora uma parte da sua verba para divulgação científica quando você pega projeto temático. Então você tem um projeto temático, que geralmente são há 6 anos, né? E nesses 4 a 6 anos, enfim. E nesse período você tem agora uma parcela, acho que, sei lá, 1/8, sei lá, 1/7 da verba, que tem que ser dedicado para divulgação científica. Que é bom e ruim. É bom porque é uma verba, só que é ruim porque as pessoas que têm acesso a essa verba não sabem porra nenhuma de divulgação, não tem a menor ideia de como gastar isso daí, entendeu? Você geralmente tem alguns trabalhos, alguns conseguem ser bastante criativos, né? Mas tem outros que você vê que é uma coisa bunda. Você já vê o que os caras vão fazer, o cara escreve um blog, sabe? Meu Deus, sabe? Quem lê blog? Você parou na década de 90. Eu acho que escrever um blog ainda tá bom. Porque sim, ainda tá bom. É muito pior do que isso. Tem gente que vai fazer uma matéria na TV USP. E vai quem vai ver essa merda? É suficiente. Não é, e vai achar que tá lindo. Às vezes a matéria pode ficar linda, mas ninguém vai ver. Esse é que é o problema. Não adianta nada uma obra de arte fantástica, extraordinária, não sei o que, trancada num quarto que não tem câmera, que ninguém vê. Entendeu? Se você quer fazer uma coisa de divulgação, obrigatoriamente as pessoas precisam ver. Sabe? O pessoal chegou pra mim uma vez e falou assim, Pirula, eu não gosto do seu canal, porque parece que você tá querendo aparecer. Mas é lógico que eu tô querendo aparecer, vocês estão achando que eu sou algum tipo de altruísta? Claro que eu tô querendo aparecer. É idiota achar que eu vou colocar a câmera, a cara num vídeo pra uma internet sem querer que eu apareça. Lógico que eu quero aparecer. Só que, claro, eu quero que apareça mais o meu discurso do que eu mesmo, mas é que é desvinculado, não dá para desvincular uma coisa da outra, porque eu não uso recursos visuais ou coisas assim, é minha cara feia mesmo na frente da câmera. Mas essas são as maneiras que eu encontrei de me comunicar. Por isso que fica difícil. Por exemplo, quando você vê com relação ao Átila, né, as pessoas desvinculam muito, por exemplo, o Átila da nerdologia. Elas enxergam uma diferença das coisas. No meu caso, não há diferença. Porque ele não tem a cara no meu lá, caso, né? é uma coisa pessoal mesmo. Vira uma coisa pessoal. Né? Até por causa de tudo que cerca, né, o meu canal, essas coisas assim. Então, eu acho que o que falta na parte da academia é se integrar. E as tecnologias foram muito rápidas. Por exemplo, o YouTube, tudo bem, ele nunca teve tanta audiência. Mas o YouTube é uma plataforma que pode ser que daqui a 5 anos ninguém mais use. Verdade. Pode ser que ninguém mais use. E aí o Google vai ter que pensar, ok, eu não acho que o vídeo na internet vai morrer. Por exemplo, até o ano passado, a discussão maior era com relação ao Facebook. Se o Facebook ia abocanhar o YouTube, porque ele tinha aquele sistema desleal de compartilhamento de vídeos. Não sei se vocês se lembram que era aquele vídeo que rodava automático. Eu não sei porque eu saí do Facebook faz tempo, então, mas tinha aquele vídeo... Você não precisa clicar para ele rodar. Isso, você não clicava, já contava como uma visualização. E quando você subia o vídeo diretamente no Facebook, ele atingia mais público, ele era mais compartilhado, do que quando você subia o link do YouTube. Porque se você subia o link do YouTube, eles sabotavam, de verdade. Tipo, ficava 1/5 do que seria se você subisse o vídeo de verdade. Então, nessa época, tava aquela discussão se o Facebook ia tomar o YouTube e o pessoal ia começar a criar fanpages em seus canais, né? E aí você ia postar as coisas lá e tentar ver se tinha como organizar, né? Mas... Ia ser a guerra da timeline. Ia ser uma guerra de timeline. Só que aí o problema é esse. Não é a mesma coisa. E o Facebook não paga nada, né? O YouTube dá uma porcentagem para os produtores de conteúdo, né? O Facebook não paga nada. Então, o Facebook pega o teu trabalho, copia, você demora às vezes, sei lá, não sei quanto tempo para montar um vídeo, alguém vai lá, copia, baixa, coloca no Facebook e pronto. Tá lá com 3 vezes mais visualização do que você teve no YouTube, exatamente por causa da facilidade de compartilhamento. Agora, o que acontece? O Facebook hoje virou uma mídia de velho.
Então, o pessoal, a maior parte do pessoal que está no Facebook hoje tem mais de 25 anos e, enfim. Agora, a maior parte do público que tem chegado na internet hoje é o pessoal que tem menos de 18. E esse pessoal já não está mais no Facebook. Até tem uma conta lá, mas não está mais preocupado em fazer as coisas no Facebook. Até porque aconteceu o pior pesadelo que essas pessoas podiam ter. O pai, a mãe, o tio, a tia, a avó entraram no Facebook. Ah, tia velha. Então. Que comentem todas as fotos. Então, o pessoal mais novo migrou para o Instagram, migrou para o Snapchat, migrou para essas mídias, que são mídias muito mais desleais no que diz respeito à divulgação científica, muito mais complicado. Dá para fazer divulgação científica no Instagram? Dá perfeitamente. Você tem aqueles textos lá que você pode colocar o quanto você quiser, não sei se as pessoas vão ler, e você tem uma imagem que você pode colocar várias coisas nela. Você pode incluir fotos, você pode colocar textos, você pode fazer um fluxograma, você pode fazer várias coisas. Acho que o Mas YouTube eu tenho uma continua sendo mais impressão de fácil. volatilidade nessas Sim. mídias. É, então. Elas vão passar e ninguém vai olhar de novo. Isso, mas E acontece. acabou. Agora, o pessoal mais jovem tá se focando nisso daí. Então, mas aí não é o problema, acho que eu citei na primeira parte, da criançada ter, tipo, sei lá, eles têm 10 segundos de atenção. Ou sei lá, mais, sei lá, 5 minutos de atenção. E aí é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico. Se você não ensinar pra ele em 5 minutos, ele vai perder tudo que você falou dali pra frente. Isso é uma verdade e não é. Você acostumou as pessoas a serem assim. Isso daí não vale só para as crianças, vale para a gente Vale também. pra todo mundo, com Você certeza. acostumou as pessoas a serem assim, mas você pode desacostumar. Isso não é uma cláusula pétrea. Que existe algum estudo acadêmico sobre isso é até os 25 minutos, que eu saiba. Até os 25 minutos realmente você tem uma queda de atenção que acontece naturalmente por uma questão de Aula chata. não, de compleição neuronal, essas coisas tudo assim, para você se manter atento. Às vezes você consegue se manter atento por mais de 25 minutos, mas aos 25 minutos você vai ter uma tendência a dispersar. Aí você pode, exatamente. Então, é uma tendência que foi criada, mas que pode ser desfeita. Né? Então, não é uma cláusula pétrea que não vai mudar mais. Ai, meu Deus, as crianças agora só prestam atenção com tudo que tem. Se chegou a 5 minutos, já não estão mais nem olhando. Dá para você mudar. E dá para você mudar também na maneira de fazer. Por exemplo, eu comecei a fazer vídeo na internet em 2011. Em 2011, você já tinha essa cultura do mais de 5 minutos é uma bosta. Ninguém fica vendo coisa mais de 5 minutos. E as pessoas assistiam meus vídeos. Tem meia hora, 25 minutos. E as pessoas assistem. Então, ao mesmo tempo que você tem essa cultura do vídeo curto, às vezes o vídeo longo, ele tem a sua... Às vezes a mídia mais longa tem o seu público e tem a pessoa que vai ser alcançada. E tem várias pessoas que falaram, por exemplo, pra mim, que não assistiam vídeos longos até conhecer meu canal. Não assistiam. Aprenderam então, né? Aprenderam, mas também não é pra qualquer um. Claro. Entendeu? Agora, eu tenho vídeos meus que eu não tenho paciência de ver. Não sei como as pessoas têm. Tem vídeos dos outros que são até mais curtos que o meu. É isso que é a questão, depende muito do que você tá falando. E do Se você- jeito que você tá falando. Isso, do jeito que você tá falando. Se você tá fazendo isso de uma maneira, tipo, muito da hora, você assiste uma hora daquilo, sem nenhum problema. Exato. Fala de Tipo, é só tudo, você Mas- casar um apresentador da hora com, tipo, uma plataforma boa e eles souberem se juntar muito bem, aquilo fica muito interessante. Você O fica uma próprio hora podcast fácil é bem isso, naquilo. né, cara? O podcast. 40 minutos, 50 minutos que a gente ouve E fica, Passa exatamente. Tem como você fazer isso. Porque é Agora, uma mídia mais passiva o podcast. é bem É passivo, verdade. Você vai ouvindo enquanto você tá fazendo outra coisa. Exato. O vídeo é uma mídia muito mais ativa. você tem que olhar. Tem que olhar e tá dedicando sua atenção. Se você for olhar, se você for ver, às vezes tem vídeos de 3 minutos que eu não consigo chegar até o fim. Ah, não. É verdade. Não consigo. Eu também. Eu olho o vídeo assim, vejo 20 segundos e eu desligo. Aqueles de gatinhos que você quer que ele faça bosta logo, mas tipo, a pessoa filmou 3 minutos e ele só faz tipo nos 4 segundos finais. Não, ainda que o filme de Eu nunca vejo o que gatinho. acontece. Não, ainda que o filme de gatinho eu até consigo ver, porque mesmo ele antes de fazer a bosta é bonitinho. Ele é bonitinho. O problema é que tem alguns canais de YouTube, com alguns milhões de visualizações, que tipo, você olha lá, você fala assim, putz, cara, Nomes. vídeo de 3 minutos, às vezes 4, você olha e fala assim, nossa, não dá pra ver nenhum. Dando uma voltada na história. Você acha que a ciência tá meio que lutando uma batalha perdida, os poucos que tentam fazer divulgação científica? São engolidos. Eu acho que né? a batalha sempre foi mídia- perdida, o que vier é lucro.
Entendeu? Essa que é a questão. A ciência nunca foi muito cotada para ser a coisa mais legal do mundo. A maioria do que a gente tinha, do que as pessoas chamam de ciência não é ciência. Elas acham que ciência é o que a Discovery faz, é sereia, é o dragão, é não sei o quê, é entendeu? O pé grande. É o pé grande, são os aliens, sabe? Alienígena do passado. Elas acham que isso daí é ciência. Né? E o que acontece? Então a ciência já tem uma batalha perdida contra o mau senso, digamos assim. Né? A ciência tentando mostrar o bom senso que as pessoas normalmente não têm. Então, ou precisam treinar para isso, ou acham que é só aplicável quando é um assassinato, quando é um detetive, ou quando é o seu trabalho, e que fora disso ela não vale. Né? Então, esse é que é o problema. Agora, uma vez que é uma batalha já semi-perdida, qualquer coisa que apareceu para dar um gás nisso é ótimo. Eu não consigo mais imaginar divulgação científica sem internet. Não para mim, óbvio, para mim porque sempre foi só isso, mas eu não consigo imaginar no mundo, entendeu? Você vai ficar dependendo de uma grande emissora ficar fazendo um documentário tipo Cosmos para contratar pessoas para fazer não sei o quê. Cara, beleza, mas se você não tiver internet para espalhar isso daí, né? É que nem o Cosmos do Carl Sagan. Na época do Cosmos do Carl Sagan, viu quem viu na TV E só, né? e depois tinha que esperar milênios até sair em VHS. E aí, para você ver em VHS. Quer dizer, mesmo que seja um trabalho bem feito pontual, a própria maneira de espalhar esse material, a internet facilitou. Entendeu? Hoje você acha trechos do Cosmos do Neil deGrasse Tyson em vários lugares na internet. Tem na Netflix. Tem Piratex se quiser. Né? Agora, aí vai aquela coisa, eu sou meio que ambíguo nessa situação. Eu sei que está errado você roubar o trabalho do artista e a grana toda que foi gasta para fazer o documentário, mas eu acho que dependendo da comunidade que você está tratando, se aquilo é a única forma de ciência que eles vão atingir, pirateia essa bosta e vai, e distribui, entendeu? Se eu fosse dar aula sei lá, no Xiriri no meio lá do interior, não sei de onde aqui do país, entendeu? E os caras não têm dinheiro, não têm acesso a nada, não tem coisa nenhuma. Eu pirateio. É mais importante. Eu pirateio numa boa. Até porque nesses lugares, vocês já foram em cidade muito pequenininha do interior? Sim. Ou muitos. Cara, por exemplo, você vai ver... Só dorme às 6 da tarde. Velho. Não, agora já passou um pouco isso daí, mas eu me lembro de ter visto alguns anos atrás as locadoras de lá. A locadora de vídeo. Cara, todos os vídeos eram pirata. Todos. Mas é porque aonde eles vão arrumar vídeo original? Não. Aonde? Não chega até lá, é caro É demais. caro pra caramba. Onde vai comprar? O pessoal não manda entregar. E não tinha internet às vezes, ou tinha internet, a internet era rádio. Sabe, era aquela coisa assim. Aquela delícia com o ping baixinho. Então como é que você vai... Uma hora pra Exato, fazer como é que você vai download. fazer? Então não dá, entendeu? Você tinha que comprar o DVD pirata e depois ir replicando, né? E aí você vai chegar e falar assim, os caras estão errados? Ou eles fazem isso ou eles não têm entretenimento. É pirataria, é crime? É crime. Tá errado com o artista? Tá errado com o artista. Mas só que o artista não pensa neles como público. Então por que eles têm que pensar no artista como produtor? Entendeu? Então acabou, entendeu? Os caras estão fazendo. Então eu não me importaria de piratear o Cosmos do Carl Sagan, do Neil deGrasse Tyson, para comunidades carentes, pobres, não sei o quê. Para o cara aqui do Morumbi aqui, o cara que se explode, entendeu? O cara que compra a porra do negócio e coisa. O cara tem acesso. Não precisa nem ser no Morumbi, mas o cara da cidade de São Paulo, o cara pode morar até em uma região mais afastada, em Parelheiros, o cara tem internet, o cara tem acesso a todas essas coisas e o cara vai fazer. Eu acho que a internet possibilitou uma maneira de espalhar isso daí com uma facilidade muito grande. E o YouTube, como plataforma de entretenimento, a ciência acaba ganhando a facilidade de bandeja, sabe? Tipo, por tabela. Porque o grande problema dos vídeos é sempre a questão da banda, da dificuldade de carregar, fica aquela bolinha girando lá e aquele negocinho vermelho que não cresce lá, a barrinha lá, entendeu? Você fica nessa coisa assim, e esse aqui é o grande problema. Você acaba desistindo de assistir o vídeo por causa da questão da banda. O YouTube, para facilitar a vida de pessoas que têm banda mais lenta, mas para ver vídeo de comédia, vídeo de gatinho, vídeo de coisa, acaba facilitando também um carregamento mais rápido ou uma qualidade menor. Que degrada a qualidade de imagem. Que degrada, exato, mas que facilita a vida do divulgador científico, que também está ali nesse meio, está nesse balaio, entendeu? Então eu acho que nesse ponto a internet, não tem como você se desvincular da internet hoje em dia. Essencial. E é isso que as agências de fomento ainda não entenderam, é isso que as universidades ainda não entenderam, entendeu? E é isso. Pesquisadores. Os pesquisadores, alguns entenderam, mas não tem tempo de fazer, alguns entenderam e acham que é uma bobagem, alguns entenderam que bom que não fazem, porque se fizesse ia ser uma tragédia, entendeu? E... Na verdade, precisa alguém fazer e dar certo pra aí todo mundo prestar atenção e falar, tá funcionando fazer divulgação assim, será? Mas se for todo mundo igual, aí não vai funcionar mais. Não vai funcionar mais. Eu acho que o problema é o seguinte, você tem que vir de cima para baixo. Por exemplo, tem um professor, não posso entregar nem de qual departamento e nem quem é, mas ele me falou mas ele fez um trabalho
muito grande de treinamento de monitores de um determinado parque no interior. E esse treinamento custou para eles, sei lá, foram 20 anos fazendo treinamento, não sei o quê, porque era um parque que tinha visitação de turistas, ninguém tinha menor preparo para atender esses turistas que iam lá, podia sofrer acidentes, podia ser uma merda, ele treinou aquilo lá e ele colocava isso daí quando ele ia pedir a progressão de carreira na USP, né? Ele colocava isso daí no documento, falava assim, ó, eu também fiz atividades extras, né? Atividades de extensão. Eu treinei monitores pro parque, não sei o que, blá, blá. Os caras chegaram e falaram assim, apaga isso aí. Isso aí não vai fazer a menor diferença pra você. Ele quer saber quantas pessoas você orientou, quantos artigos você publicou. É isso que a gente quer saber. Ótimo, né? Enfim. Então, quer dizer, o cara que dedicou a vida dele por boa vontade, porque ele queria, obviamente que era bom pra ele que tivesse monitores no parque, porque ele levava os alunos lá e tal. Mas, pô, para pra pensar aqui que merda de universidade que não dá incentivo pro cara que fez esse trabalho. Nenhum mérito, né? Então, e sei lá, né? Para um pouco pra pensar. Você, para fazer ciência, você precisa de dinheiro. Para ter dinheiro, você precisa ter um governo que valorize a ciência. E para esse governo valorizar a ciência, ele precisa entender o que a ciência faz. Você tem, é uma bola de neve. E você pode até chutar mais pra frente. Você fala assim, ó, se eu preciso de cientistas quando eu aposentar, esses cientistas vão ser aquelas pessoas que eu cativei hoje, que hoje são crianças ou são adolescentes. E podem ser que morem na região desse parque, pode ser que não sei o quê. Então, você tem uma série de fatores envolvidos que são relevantes. Só que as pessoas... O impacto social, né? Eu posso acabar mudando a vida de alguém com uma coisa que teoricamente simples. Exato. É tão simples que você mudou a vida do pedreiro. Não mudei a vida do pedreiro. Não mudei a vida do Ele pedreiro. teve um eureka Ele ali, continuou velho. sendo pedreiro, coitado. O problema Mas ele aprendeu. Agora, se por um acaso aprendeu. tivesse sido feito uma coisa de qualidade quando aquele pedreiro era criança, Com certeza. talvez ele tivesse sido pedreiro por um período só para ganhar uma grana e depois ele fosse fazer outra coisa. Entendeu? Não há mal nenhum em ser um pedreiro. Ou ele tá sendo outra coisa agora. O problema é pode se ser. você gosta de ser pedreiro ou não. Sim. Né? A questão é essa. Tá satisfeito ou não, né? Exato, né? Às vezes ele queria ser um acadêmico, um cientista, e o pessoal convence ele de que ele é burro demais, que ele não consegue, que ele não tem berço de ouro, que não sei o quê. não A teve gente ainda tem uma oportunidade. vinculação muito grande da vida acadêmica com grande. Queria finalizar fazendo uma perguntinha, assim, mais pessoal. Que você tá com o seu canal, né? Então, você agora tá com vários fãs, assim, muitas alegrias, mas também daquelas pessoas muito fofas chamadas de haters. E a gente queria saber qual que seria a coisa mais bizarra, tipo, mais escrota, assim, que, tipo, alguém já falou pra você, o hater já falou, aproveitou do anonimato só pra jogar lá, assim. Nossa, não tenho como te falar uma coisa dessa. Não cabe Eu nessa não tenho- hora, Não, né? não é que não cabe nessa hora, eu não saberia dizer. O acúmulo de absurdos é tão grande que não dá. Até porque a maior parte do hater, a graça do comentário do hater é o português horroroso. Nossa, é muito bom. E eu não vou saber reproduzir o português horroroso sem lê-lo, então vai ficar muito difícil, né? Eu recebi mensagens muito coisas, de gente falando que vai me matar, tem gente falando que não sei o quê. Não, isso eu já recebi, mas acho que todo mundo já recebeu. Isso daí Se teve alguma que se destacou, Isso é a assim, primeira coisa. Você Putz, olhou e te deu vontade de chorar, de rir. de rir, algumas coisas me dá vontade de rir. Os defensores da Terra plana me dá muita vontade de rir, cara. Os caras realmente ficaram putos comigo. Realmente ficaram putos Um comigo. amigo nosso também deixou ele puto. Tô tomando processo. Nossa, sim, foi tão Tomando legal. processo? Sim. Relaxa, isso não vai acontecer nada. Ninguém vai processar alguém. Que juiz vai defender o cara que defendeu a Terra plana? Vai se fuder, entendeu? Porra, isso é coisa. O juiz vai se queimar publicamente, vai ser piada no banheiro, vai ser piada no corredor. O pessoal vai dizer, lá, O cara que defendeu a Terra plana. O cara lá que defendeu os caras da Terra plana. Veja bem, há uma jurisprudência política. O cara usando o termo técnico pra Terra tipo, plana, sabe, olha que não tem babaca. jeito. O cara, eu acho que... Então, tem alguns comentários que são engraçados. Agora eu não vou lembrar de um comentário que seja coisa. Talvez eu lembrasse de algumas coisas, mas... Nossa, ameaça de morte, velho. Mas acho que todo youtuber já recebeu ameaça de morte. Mano, em basta algum você nível. dirigir o carro no trânsito, você já ganha ameaça de morte. Tirando o Átila, porque todo mundo gosta do Átila. Por que todo mundo gosta do cara, né? Cara, mas isso daí é até na vida pessoal, Eu né, acho que cara? é a voz Eu não dele. conheço ninguém que não gosta do Átila. Eu acho que é a voz dele. Mas ele já pra começar, amigável. o Átila é aquela pessoa que você tem que pedir pra ele avisar quando ele tá bravo. Né? Ele tá com um sorriso de orelha a orelha, sentado lá e fala, cara, eu tô muito puto. Nossa, você tá pedindo uma Tô puto pra caralho. Ainda bem que você avisou, porque eu já ia te fazer uma zoeira. Porque eu já... Ia pegar um pouco mais pesado. Então, o problema é justamente esse. Já várias pessoas tentaram me falar o porquê disso. Né? Diz que eu sou muito incisivo, eu sou muito
como é que fala? Eu sou muito assertivo nas coisas que eu falo. Algumas pessoas vêm falar que eu sou... Eu não me preocupo muito com... E isso é uma falha e uma qualidade. Você é sincericida. Eu sou muito sincericida. Eu falo com muita sinceridade as coisas e as pessoas acabam, tipo... Eu afasto parte do público que poderia me assistir e gero uma parte de público que passa a não gostar de mim porque eu tô falando com uma sinceridade muito grande. Agora, o que as pessoas não entendem, às vezes também é isso, e isso também é uma parte errada do meu canal, mas é que se não for assim, não tem canal. É o que eu falei. Eu não teria como fazer uma coisa muito diferente do que eu faço. Na frequência que eu faço, da maneira que eu faço. Né? Mas, por exemplo, o pessoal chega e fala assim, mas é um canal de ciência, você fica falando de religião, você fica falando de polêmicas sociais, você fica falando de coisas assim que não tem nada a ver com o assunto. Eu chego e falo assim, pra começar, você está falando que é um canal de ciência. Pra mim é o canal do Pirula. Se eu soubesse, é o canal do Pirula. Eu tenho o direito de falar do que eu quiser, das coisas que eu quiser. Agora, óbvio, eu tenho uma preocupação em falar com temas que acrescentem alguma coisa para as pessoas. Isso acho que é a única coisa que eu me preocupo de verdade. Não fazer vídeos que não acrescentem em nada. Eu quero fazer algum vídeo que acrescente alguma coisa para a pessoa. Se ele vai acrescentar alguma coisa, então eu tenho que ter certeza se ele está acrescentando a coisa certa. Então eu preciso pesquisar antes para fazer. Então nesse ponto eu acho que eu sou cientista porque eu pesquiso para falar. Mas não necessariamente os assuntos são científicos. Então nesse ponto sim, mas eu não acho certo, por exemplo, falar que o meu canal é um canal de ciência. Eu falo que é um canal de um cientista. Bom. Que é diferente, né? Ao mesmo tempo que eu falo muito de ciência, eu falo muito de outras coisas, porque a vida do cientista não é só ciência. A minha vida não é só ciência. Sabe? Eu não posso me furtar de comentar quando tem alguma mudança política, quando tem alguma questão... Bom, no meu caso ambiental, o ambientalismo não necessariamente é ciência, mas você depende de ciência para entender o ambientalismo. Então, no meu caso, no meu ativismo ambiental tem outra pegada. Mas você tem a questão da questão religiosa. Eu comecei falando de religião no meu canal, na verdade. Porque o meu canal começou como catarse, né? Eu pensei depois em fazer divulgação, porque eu vi que as pessoas estavam me ouvindo. As pessoas estão me ouvindo, Nossa, então... Vamos aproveitar, né? Não, eu falava assim, olha, eu ponho coisas aqui nesse lugar e de repente as pessoas vêm e comentam e elas estão gostando. Então eu acho que eu vou comentar alguma coisa... Pessoas que você não conhece, isso que é o mais legal. Pessoas que eu nunca vi na vida. Né? Tem muita gente que não aguenta isso daí, né? Eu conheço 2 pessoas que apagaram canais geniais, um inclusive era físico, porque entraram num parafuso louco no dia que a pessoa parou ali na rua. Chegou e falou assim, você é o fulano, né? Pô, que legal, gosto dos seus vídeos. Eu falei, cara, o cara sabe quem eu sou, eu não sei quem ele é. Não, velho, isso tá errado. Caramba. Não aguentou. Isso é um problema que as pessoas têm. Que, por exemplo, o Átila minimizou parcialmente, né? Pelo menos agora ele tá se mostrando mais, né? Porque ele tá vendo que você gera uma empatia maior com o público se você tem a imagem atrelada. Então, isso foi uma coisa que o Átila penou. E você vê que quase todos os canais que tem uma pessoa que não mostra o rosto, que seja só a voz, ou que usa uma máscara, ou que é um desenho animado, uma coisa assim, você pode ver que esses canais não têm um engajamento tão forte de fãs ou de coisas assim. Não tão acessados. Exato. Não, são até muito acessados, mas não tem aquele engajamento de falar, sabe, tipo, nossa, é esse cara, não sei o quê. Por quê? Porque você não tem uma empatia gerada pelo rosto, pelos olhos, pela boca, pelo nariz, sabe? Você olhar de olho no olho da pessoa, sabe? É um sentido só que está sendo estimulado, né? Só a audição. Exato. Né? Por isso que o Átila está colocando agora as coisas no final da Nerdologia, porque ele viu que isso daí é importante até para o crescimento do canal e coisas assim. Agora, ele tinha um semi-anonimato por causa da voz. Né? Era só a voz, se ele ficasse quieto, ninguém sabia que era o Átila. Se ele abrisse a boca, então... A voz dele é muito característica. Exatamente. Mas é um semi-anonimato. Agora, a maioria das pessoas não sabe lidar com isso. Por exemplo, já teve algumas pessoas que eu conheço que quiseram começar um canal de divulgação científica, quiseram falar sobre alguma coisa assim. Primeiro xingamento... Pagou. Nossa. Você fala, cara, não dá pra você. Você não pode ter. Você tem que criar um couro grosso nessas coisas. E olha que assim, é que eu fui muito xingado. Então o meu couro grosso também chegou uma hora que ele afinou. Não é que ele afinou, mas mesmo o couro grosso chega uma hora que você rasga, né? Mas se você for ter um couro fino que você não aguenta um xingamento, não aguenta uma coisa assim, aí fica complicado. E aí, é o que eu também comentei no USP Talks lá, e eu faço questão de frisar aqui no programa de vocês. Né? Infelizmente, é uma coisa que eu acho extremamente doloroso e triste, porque a gente está perdendo materiais geniais, assim. Infelizmente, as coisas são piores para as mulheres. São piores para as mulheres. Não adianta falar que não são, porque são. Porque se a mulher se adequa ao padrão
de beleza vigente na sociedade, as pessoas não vão ouvir o que ela tá falando. Vão falar só que gostosa, quero comer, quero blá, 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 entendeu? Mostra as tetas, enfim, essas coisas bem light, bem fofas, né? E se a menina for... E se a menina não for adequada aos padrões de beleza da sociedade... É gorda, feia. É gorda, é feia, é bruaca, não sei o que, sai daí, essa coisa aqui, eu não vou ficar vendo esse tribufu. Sabe, tipo, então, coisa que homens não passam. O homem pode ser gordo, careca, barbudo, baixinho, sei lá, quais são outras coisas que as pessoas acham que é negativo. Magrelo, narigudo, sem ombro, que é o meu caso, essas coisas. Pode ter todas essas coisas que são socialmente não bem aceitas, na sociedade, né? Gente, reparem no próximo vídeo, por favor. Não, mas não tem ombro. Não, eu tenho. Pera lá, eu tenho. O problema é que o meu pescoço é muito grosso. Mas é verdade, eu já fiz essa medida. Eu fiquei... Não, é verdade, uma época eu ficava muito mal comigo mesmo, porque eu falei, pô, cara, eu faço musculação, faço coisa, faço natação. Quero meu ombro, né? Aí que eu descobri, eu falei, não, é isso, é porque o meu pescoço é grosso demais. Então é por proporção, na verdade, se for ver, o meu ombro é do tamanho de todos vocês aqui. O problema é que o meu pescoço é o dobro do de vocês. Talvez não o dele. Mas o problema é só esse, entendeu? Mas enfim, você tem algumas coisas estéticas que aos homens é permitido e às mulheres não. Infelizmente, isso é uma realidade que é muito chateante. Por isso que a gente acaba vendo muito poucas mulheres entrando nesse meio. Não só aqui, como lá fora também. Porque não tem como fugir disso. Isso tem um motivo também. Boa parte do público do YouTube ainda é masculino. Então você tem um viés aí de coisa, né? Tipo, os caras vão ver a menina de um jeito, sabe? Não vão enxergar nela como uma igual a eles, porque eles são homens. Vão enxergar os homens como iguais e as mulheres como, sei lá, como objeto de atração ou alguma coisa assim. Se a gente tivesse uma maioria feminina no YouTube, pelo menos dava uma dividida meio a meio ali. Mas em vez de tomar tanto gostosa, ela ia tomar algo que seja... Tem um público feminino, né? Tem um público feminino, né? Exatamente. E não tô falando que não acontece isso com os homens. Você tem os canais daqueles caras que são tipo menino capricho, que fazem coisa que você recebe uns chavecos. Mas a ideia é essa. Não, exato. Só que aquela questão é a seguinte, o cara recebe os chavecos, pra começar que não é tão baixaria, né? Os chavecos das mulheres são muito mais suaves que os dos homens, muito menos agressivos. Algumas são, mas enfim, são exceções. E segundo também que é você alcançar o público total. Então, o homem bonito, ele alcança mulheres e homens. A mulher bonita alcança só as mulheres. O homem vai lá para outros motivos. Tal. Alcança, mas, sabe, não dá para generalizar 100%, mas é mais difícil. E não estou falando isso para desestimular. Muito pelo contrário, eu quero que as mulheres façam mais canais no YouTube, eu quero que elas tenham mais divulgação científica, que elas falem mais sobre ciência. Só que o couro grosso delas tem que ser o dobro. Tem que ser um couro baseado nisso também. Queria falar obrigada pra você, porque acho que é muito importante você falar isso de verdade. Eu, pelo menos, como menina, eu sinto que, tipo, é essencial, assim, as pessoas saberem disso.